Olá galerinha, nós vamos ver um pouco sobre a Revolução Industrial e as doutrinas do século XIX. Então, nós temos que entender a Revolução Industrial dentro do contexto em que ela aconteceu. Então, a Revolução Industrial que aconteceu aí entre os séculos 17 e 18, juntamente com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, esses acontecimentos contribuíram para consolidar o processo da estruturação do capitalismo no nosso mundo ocidental. Então, nós podemos entender a Revolução Industrial como uma série de transformações que aconteceram, de evoluções tecnológicas, que provocou aí um profundo impacto no processo, nas características econômicas, políticas, podemos assim dizer, da nossa sociedade. Então essas mudanças aconteceram aí na Inglaterra em meados do século XVIII também, né, principalmente, de forma mais evidente, e vão se expandir aí até o século XIX. De uma forma bem simples, né, na Revolução Industrial, a máquina vai superar o trabalho humano. E somando a isso tudo, temos aí o surgimento, a questão do desemprego, o surgimento aí de algumas teorias que vão ora ser a favor, algumas teorias a favor, outras contra essa questão dessa transformação que houve, que são as ideologias socialistas e anarquistas. Então nós temos que entender aí que desde a Idade Média os artesãos, eles unidos eles poderiam fazer a sua produção, né? E dividir o processo em algumas etapas. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores eles vão perder esse controle, esse domínio, né? Tudo vai passar para as mãos de quem é dono dos meios de produção. Então, o trabalho realizado em máquinas, que foi incrementado a partir dessa revolução, vai ser chamado de maquinofatura. Então, o processo de industrialização dos ingleses vai começar aí principalmente quando nas áreas rurais, os camponeses eles foram expulsos de suas terras devido a uma política, né, vamos dizer assim, se é que isso pode ser chamado de política, que foi chamado de cercamentos, ou seja, os camponeses foram expulsos pelos latifundiários, os grandes donos de terra, que incorporavam essas terras às suas posses. Então eles chegavam lá, colocavam o povo para fora e tomavam de conta das terras de todo mundo. Isso foi chamado de cercamento. Eles transformavam essas regiões em pastos para a criação de ovelhas, que por sua vez produziria lã, que era a matéria-prima para a indústria têxtil, que é a indústria marcante aí nesse processo da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, isso levou, né, ao crescimento da população das cidades, porque as pessoas viviam nos campos. De uma hora para outra, elas se viram expulsas dos seus territórios. Cercamento, né? Cercaram. Os latifundiários se apropriaram das terras que eram dos camponeses. Então, se eles só viviam da terra e eles não tinham mais a terra, então eles tiveram que sair, a ponto de eles terem que ir para as cidades. Acontece que as cidades não tinham estrutura para suportar uma quantidade enorme a mais de habitantes do que os que já havia. Não tinha estrutura alguma. Então a Inglaterra vai passar aí no século XVII pela Revolução Inglesa, que foi impulsionando aí o processo de enriquecimento britânico através dos atos de navegação da Bill of Rights, que forneceu aí à burguesia elementos políticos para permanecer no poder, que nós chamamos aí de monarquia constitucional. Então, para garantir a estabilidade do crescimento econômico, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, vamos assim dizer, numa linguagem mais simples, ela vai fazer alguns acordos. Entre eles o Tratado de Methuen, que foi em 1703, que ela fez com Portugal, o que nós conhecemos também como Tratado de Panos e Vinhos. O que seria isso? A Inglaterra era uma grande produtora têxtil, ou seja, uma grande produtora de tecidos. E Portugal produzia vinho. Então havia uma troca. A Inglaterra só compraria vinho de Portugal e Portugal só compraria tecidos à Inglaterra.
Então essa revolução industrial só foi possível graças às grandes reservas também, obviamente, de ferro e de carvão mineral que existia no subsolo, no subsolo inglês. Além disso, os ingleses dispunham também de mão de obra, que essa mão de obra era fruto da lei de cercamentos das terras, né, que provocou o êxodo rural. Então as pessoas não tinham que trabalhar, viviam na terra, foram expulsos da terra, então tinham que ir para a cidade. O trabalho que havia na cidade era nas indústrias. Então eles tinham que se incorporar a uma outra realidade diferente do que eles passaram a vida toda fazendo. Então os trabalhadores iam para os centros em busca de emprego. A Inglaterra vai sair aí à frente de outros países, a mão de obra vai crescer, vão surgir aí as primeiras máquinas a vapor no século XVIII. Mas vai ter aí também a questão de alguns protestos, devido às más condições de vida às quais esses trabalhadores eram submetidos. Né? O que acontece? Jornadas extensivas de trabalho, maus tratos, condições insalubres. Nós vemos aí também a questão das cidades que não tinham todo esse aparato para receber a população e passou a, a sofrer a questão de saneamento básico, né, que resulta aí na questão de várias doenças. Então, em 1811 vai surgir um movimento contra as máquinas chamado de ludismo, que o nome deriva aí de Ned Ludd, que era um dos líderes do movimento. Então, os ludistas invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. E aí eles passaram a ser conhecidos como os quebradores de máquinas. Agora, há um ponto aí a ser comentado, evidentemente. Eles estavam protestando contra as máquinas, quando na verdade as máquinas só eram instrumentos. Eles deveriam protestar contra os donos desses instrumentos, ou seja, os donos destes meios de produção. Claro, obviamente que se destruindo as máquinas não haveria uma produção a nível que esses donos dos meios de produção queriam. Mas, na verdade, o protesto deveria ser contra essa política dominante, escravizante. Né? Mas em 1830 vai surgir aí o cartismo, né? O movimento cartista, que eles exigiam melhores condições de trabalho, a limitação de 8 horas de jornada de trabalho por dia, a regulamentação do trabalho feminino, a extinção do trabalho infantil, porque as crianças tinham que ir trabalhar também, porque ganhava pouco. Se era uma família numerosa, então os filhos tinham que ir trabalhar também para ver se conseguia, se a família tinha uma renda, um orçamento maior. Então esse movimento aí vai se destacar pela organização, pela forma de atuação, chegando aí a conquistar diversos direitos políticos para os trabalhadores. Nós vemos aí que é uma questão tão atual na nossa sociedade, essa questão dos trabalhadores. Nós vemos aí um governo que está ávido por rasgar os direitos trabalhistas, por esmagar toda essa situação. Tem reforma trabalhista, mas não tem reforma do que eles recebem. Não tem uma reforma de uma forma de governo que favoreça a população. Tem que ter uma reforma, mas essa reforma tem que começar pelos mais pobres, não começa por eles, que têm tantos direitos e tantas regalias. Nós podemos perceber aí uma penumbra um tanto que contestável, evidentemente. Então, houveram algumas consequências, obviamente, da Revolução Industrial. Então, a produção de produtos industriais vai reduzir a produção artesanal. O êxodo rural, as pessoas que saíram lá da zona rural devido à política de cercamento, perderam suas terras, foram para os centros urbanos e a população das cidades superlotou, sem condições de sobrevivência, lá vem doenças e tantas outras coisas. Outra questão aí, os trabalhadores perderam a posse de ferramentas, de matérias-primas. O que estava ali em jogo somente era a sua força de trabalho, ele não tinha direito mais a nada, só trabalhar e receber o que o patrão quisesse dar. A população vai crescer significativamente, né? Vai chegar aí entre 1780 a 1880 num número de 36 milhões de pessoas.
Nós vemos aí também a questão devido à drástica redução da mortalidade infantil também. A Revolução Industrial colaborou, em certo ponto, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento de algumas áreas, mas ela também trouxe consequências trágicas. Isso é evidente. Sem falar, nós trouxemos isso para a realidade de hoje, o quanto de pessoas que se veem aí desempregadas, né, por conta que as máquinas estão substituindo as ações humanas. Vocês viram aí no filme que nós assistimos, Tempos Modernos, de Chaplin, onde nós vimos, de certa forma, né, a opressão a qual os trabalhadores eram submetidos. Então o meio ambiente vai começar aí a ser degradado, a ser destruído devido a essa questão da industrialização. Já começa pelo fato da poluição, né, evidentemente. Outra questão aí também vai ser a mão de obra infantil que vai ser utilizada nas máquinas, o uso de novas tecnologias, são algumas consequências. Mas aí nós temos também algumas teorias, ideologias que surgiram aí nesse período. Eu vou destacar aqui o socialismo classificado como utópico e científico, e o anarquismo. Então, o socialismo utópico, né, a partir daí do século XVIII, alguns teóricos vão começar a pensar algumas alternativas para esse modelo de sociedade que estava evidente. Então, esses pensadores eles vão ser conhecidos como socialistas utópicos, ou seja, eles partiam da observação da situação desfavorável do proletário, e aí eles idealizavam uma solução para a resolução daquilo ali, ou seja, um sonho, uma utopia. E era uma organização política e uma organização de trabalho mais justa, evidentemente. Então, eles não eram também a favor de uma revolução armada ou proletária. Dentre eles, vamos destacar aí Saint-Simon, que ele vai prever a industrialização da Europa, e a União vai sugerir aí a união entre as nações para acabar com as guerras. Isso, ele imagina, no caso, uma imensa fábrica onde iria se substituir a exploração do homem por uma administração coletiva. Então, era a teoria de Simon. Outro é Robert Owen, que ele vai aplicar suas ideias socialistas na sua própria empresa, reduzindo a jornada de trabalho de 10 para 10 horas e meia, né? Imagine. E fez erguer casas para os operários e o primeiro jardim de infância e a primeira cooperativa. O objetivo dele era que os outros copiassem o modelo dele, né? Charles Fourier também, ele vai sugerir a criação de unidades de produção de consumo, como falanges ou falancérios, que era uma forma de cooperativa integral, né? Autossuficiente, onde se trabalharia e se distribuiria de certo modo ali o que fosse produzido para que houvesse uma certa igualdade. Então, em 1864 vai ser fundada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que mais tarde ficou conhecida como a primeira internacional. E vão se destacar aí agora o socialismo científico nas pessoas aí de Marx, que foi seu principal inspirador, né? E porta-voz. No socialismo científico nós temos aí Karl Marx e Engels, que eles vão analisar criticamente e cientificamente a sociedade capitalista. E aí Marx e Engels eles se preocupavam em compreender a dinâmica desse sistema, por que esse sistema era assim, qual era o objetivo, a que esse sistema ia levar, quais eram as consequências disso para a sociedade. Então, para Marx e Engels, o capitalismo seria só superado pelo sistema socialista. Então, o nome já está dizendo, né? Socialismo, sociedade, algo social comum, que levaria, obviamente, né, ao comunismo. Então, a falta dos meios de subsistência vão levar trabalhadores a desenvolver a sua consciência histórica, no caso seria a classe revolucionária. Então, conta-se que Marx ele vai começar a desenvolver essa teoria dele a partir do momento que ele observa
alguns camponeses recolhendo alguns gravetos, né, lá onde ele morava, e aí os proprietários do terreno proibindo. São gravetos que eles não iam utilizar para nada, mas os camponeses queriam para se aquecer, fazer o fogo para a sua alimentação. E aí a partir disso Marx ele sente um sentimento assim de revolta diante daquela situação. Eles já não recebiam praticamente nada e nem um direito a um graveto para fazer um aquecimento dentro da residência eles tinham direito. E aí Marx ele vai desenvolver alguns pontos da sua teoria, que são chamados de pensamento marxista, onde nós temos aí a teoria da mais-valia, que demonstra a maneira do qual o trabalhador é explorado na produção capitalista. A pessoa trabalha, mas o que ele recebe, vamos dizer assim, não seria o proporcional pela força que ele utilizou naquele trabalho. Na teoria de Marx, o trabalhador deveria receber mais pelo que ele produzia, né? Outra questão é a teoria do materialismo histórico, onde são determinadas as condições materiais, econômicas da sociedade, um estudo da sociedade a partir dessas características da exploração do trabalho, que até Karl Marx depois vai dizer no seu livro o Manifesto do Partido Comunista, que toda a história da humanidade não vai ser outra coisa senão a luta entre quem está no poder e quem está abaixo dele. Ele vai desenvolver, chegar a um ponto onde ele vai dizer assim: trabalho proletariado, trabalhadores do mundo univos, onde ele queria sintetizar de certa forma a união dos trabalhadores para a superação desse estado decadente onde eles se encontravam. A teoria da luta de classes, né? Como eu falei agora há pouco, para ele a história da humanidade não seria outra coisa a não ser a luta entre explorador e explorado. É a teoria do materialismo histórico, um método utilizado por Marx e Engels, onde toda a formação social se encerra na sua própria destruição. Ou seja, toda essa realidade social só culminaria na destruição, e podemos entender que na destruição do menos favorecido. Então, uma dica aí de leitura, né, quem quiser se aprofundar aí nesse conhecimento das teorias de Marx. Ele tem várias obras, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, onde se entende de forma mais evidente as teorias dele. Outro ponto aí seria o anarquismo. O anarquismo, a palavra anarquismo vem de sem governo, ou seja, sem governante, né? Essa teoria vai consolidar a inspiração para vários operários pelo mundo, onde no caso nós vamos citar aí o principal expoente, que foi Bakunin. E nós temos aí esse preconceito, existe muito preconceito com relação ao anarquismo, que comumente era apontado como incentivador de baderna, bagunça. Então a teoria que vai ser muito contestada atualmente, né, principalmente a crítica aborda a questão do Estado laico, defende o rompimento com todas as formas de autoridade constituída, seja política ou religiosa. Então no anarquismo não havia uma autoridade suprema. Vamos dizer, no país não existiria um presidente. Na igreja não existiria um líder maior. Seria praticamente, o objetivo seria que tudo fosse igual, entre aspas. Então isso vai ter uma aceitação pela classe trabalhadora e uma crítica, obviamente, uma rejeição da classe burguesa. E aí então, essa luta de classes, a defesa dos interesses dos oprimidos, né, que isso daí, por conta disso, os anarquistas e os comunistas eles vão se aliar na organização de movimentos revolucionários. Um outro ponto aí que pode ser destacado é o positivismo. O positivista, ele tinha os positivistas, na verdade, eles tinham um grande entusiasmo pela modernidade, a indústria, a ciência, a tecnologia. Vai se destacar aí a pessoa de Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, onde ele vai procurar compreender a sociedade utilizando mecanismos, né, métodos da ciência. O que fosse utilizado num laboratório para identificar alguma coisa,
o mesmo rigor que era utilizado no laboratório para descobrir algo, ele iria utilizar na sociedade para entender o sentido dessa sociedade. Então ele acreditava que quanto mais conhecimento o homem adquiria, mais realizado, feliz e próspero ele poderia ser. Então vai basear nessa busca pelo conhecimento, pela ciência. Então vai ser o criador do positivismo. No século XIX, a ciência ela vai passar a ter um destaque muito grande, superando aí a aceitação do pensamento teológico. Antes tudo era explicado na forma teológica, na forma de fé. Com o positivismo, vamos dizer que tem aí uma busca mais científica pela realidade da sociedade. Tudo não era mais explicado pelo foi Deus que quis, mas teria um motivo político. Se existe uma classe pobre, desfavorecida, não é porque Deus quer, como se costumava dizer, é porque alguém que está no poder não favorece ou não articula meios para sanar essa dificuldade. Então, ele também vai se destacar aí o progresso, né, o progresso como uma consequência do saber. Nós temos aí na bandeira do Brasil o lema ordem e progresso, que vem aí dessa teoria do positivismo. Então, o objetivo aí consistia em transformar esses países de monarquia em democracia de caráter republicano, onde haveria sim um chefe político. Então, para eles, para os positivistas, a questão da ditadura republicana significaria um governo republicano, democrático, presidencialista, no qual o presidente teria os seus poderes limitados pela Constituição e não poderia exercer esse poder sem o apoio da sociedade, que iria, obviamente, elegê-lo. Né? Então, os positivistas também defendiam a racionalização e a eficiência na administração do Estado, ou seja, uma eficiência na administração, algo que fosse, vamos dizer assim, de certo modo, mais prático e que surtisse um resultado evidente. Então, ele dizia também que uma pessoa para ocupar cargos públicos deveriam ser homens cultos, competentes para essas funções, isso excluía as mulheres, os analfabetos, as pessoas consideradas ignorantes. E, ou seja, de certo modo, assim, nós temos que entender, evidentemente, que para que você assuma um cargo, você tem que ter um conhecimento mínimo daquela área. Né? Imagine um médico, um cirurgião que não sabe fazer uma cirurgia, por exemplo. Mas o que trava aqui é essa questão do preconceito contra as mulheres, principalmente. Nós vemos aí que as mulheres na nossa sociedade ocupam postos que antes só eram ocupadas por homens. É a mulher que toma conta, vamos dizer assim, que toma as rédeas da casa, do lar, que faz às vezes do pai, né, do marido, que o marido às vezes abandona com os filhos e a mulher trabalha e dá conta muito bem do recado. As mulheres que estão inseridas aí na vida pública, no comércio, as mulheres que acordam cedo e lutam pela dignidade da sua família. Então nós vemos aí um certo, claro, tipo de preconceito. Mas essas são as principais teorias, né, que nós temos. Vamos recapitulando o que nós vimos brevemente. A Revolução Industrial aconteceu, teve início na Inglaterra, entre os séculos 17 e 18. Tivemos a política de cercamento, onde os camponeses foram expulsos dos seus postos de trabalho, seus locais de habitação, né, e foram para as cidades, para os centros urbanos. Essa lei de cercamento, nesse local onde os camponeses viviam, os grandes latifundiários fizeram pastos para suas ovelhas, que produziriam lã, que era a matéria-prima da revolução, vamos dizer assim, da indústria inglesa, que fabricava tecidos. Né? Aí lembra o Tratado de Methuen, que Portugal só comerciava e só comprava tecido da Inglaterra, e a Inglaterra só comprava vinho de Portugal. Vimos a questão dos protestos trabalhistas, as consequências na área urbana da Revolução Industrial e a questão das teorias, das ideologias, o socialismo utópico, científico e o positivismo. Então, bons estudos!